Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e temos que falar da equipe Sauber, que teve uma evolução fantástica da temporada passada para essa, né? Uma equipe que no ano passado só pontuou no GP do Qatar com aquele oitavo lugar do Guanyu Zhou, apenas 4 pontos, já tem 26 pontos em 13 corridas desse ano e vem pontuando com frequência agora, né? São 3 corridas seguidas do Hülkenberg nos pontos, Bortoleto marca seus primeiros pontos no campeonato. O ritmo da Sauber nessa corrida foi o mais forte que eles tiveram nessa temporada. Eu sei que na Espanha ali tem muito da performance brilhante, da boa estratégia que eles tiveram, né, para conseguir aquele quinto lugar, mas o ritmo nessa prova foi animador demais. E mais do que isso, né, a gente vê uma equipe que claramente está melhor que na temporada passada, e nesse momento, apesar de estar em nono no Mundial de Construtores, né, tipo, não é que ela esteja super bem posicionada, ela está apenas 10 pontos do sexto lugar, que é a Racing Bulls. A Racing Bulls tem 36 e a Sauber tem 26. Então, assim, não está tão longe e dependendo do quão bem o carro ainda vai evoluir, ainda dá para lutar por esse sexto lugar. Eu acho que o quinto com a Williams está muito fora de alcance, mas é notável que a gente vê uma melhora. Eles estão a 2 pontos da Aston Martin, né? Se o Bortoleto tivesse superado o Alonso, hoje eles estariam à frente da Aston Martin no Mundial de Construtores. Mas a seta está para cima, né? E a gente vê, assim, o tempo que o Bortoleto fez na classificação no Q2, de 1,4,8, seria o segundo tempo na classificação no passado, perdendo apenas para a pole do Verstappen. E assim, ele teria feito o sexto tempo nessa classificação. Para pensar onde a Sauber estava no ano passado, né? E aí a gente fica pensando, né, como é que uma equipe melhorou tanto com o passar do ano? O carro no início do ano era terrível, né? A gente viu o desempenho lá no Bahrein, a performance na China, não parecia haver salvação para essa equipe, né? Mas cá estamos nós na 13ª corrida e as atualizações funcionaram muito bem. A equipe está conseguindo agora ir para o Q3 com o Gabriel Bortoleto. A gente vai ver agora o Grande Prêmio da Inglaterra onde eles vão estar, né? Tipo, não dá para cravar que vai ser igual, mas é difícil acreditar que o carro vai estar, tipo assim, nadando numa situação difícil, entende? Né? Contra a correnteza, né? Tudo dando errado. Acho que eles colocaram numa condição de ter ritmo, de ter uma competitividade dentro ali do médio escalão. E aí, como tem essa evolução toda? Tudo isso resume a apenas a mudança do pessoal que está lá, porque vem a chegada do Jonathan Whitley, o Mattia Binotto, né? Ou se resume aos pilotos? Para mim se resume aos pilotos, porque eu acho que a Sauber na temporada passada possivelmente tinha a pior dupla de pilotos, talvez até não a questão técnica, mas sim pelo como eles complementavam, né? Porque assim, eles trouxeram o Valtteri Bottas para ser o líder da equipe e o Guanyu Zhou era para ser o jovem piloto que poderia entregar resultados, mas a gente sabe que ele estava lá muito mais pelo dinheiro do governo chinês, que dava lá seus 30 milhões, né, para ajudar a equipe, né, financeiramente falando. Só que aí o grande problema é, você precisa de feedback, né? Hoje a gente está num período que não tem mais testes em pista privada, aí você tem um piloto de teste testando o carro até o cansaço, vendo o que está funcionando e o que não está. Hoje, tudo que você pode testar no carro é em pista, e aí você tem o túnel de vento para auxiliar, mas você só sabe se a atualização do túnel de vento deu certo se os pilotos estão levando o carro até o limite e, é claro, se os pilotos estão dando boas análises, né? E fica claro que o Bottas não é um desenvolvedor de carro, que ele não faz boa análise. Isso, para mim, é a maior bandeira vermelha da Cadillac para contratá-lo, né? Eu acho que vamos trazer um veterano, mas traz um veterano se é para objetivo conseguir trabalhar essa questão de desenvolver o carro. Bottas não é esse cara, né? Tipo, ele não fez isso na Williams. Na Mercedes ele não era o cara procurado para isso, o foco era o Hamilton, ele não está errado. Então, assim, ele acabava ainda dando um bom carro projetado ali ao gosto do Hamilton, que no final é muito mais maleável do que a gente via lá com o Max Verstappen, mesmo assim apanhou pra caramba do inglês. E assim, na Sauber, o carro só foi piorando. Começaram em 2022, gente, a Sauber era a Alfa Romeo na época, a única equipe no peso mínimo, e eles não evoluíram nada. Eles tinham a melhor base para começar a desenvolver o carro, e nada foi para frente. Isso mostra que o feedback é ruim, e tem um segundo piloto que é o Zhou, que não leva o carro até o limite, não te dá bom feedback, não te dá boa leitura. O Bortoleto leva o carro mais ao limite, a gente já viu isso hoje, né? A gente vê o Hülkenberg também, é um veterano que já tem um histórico muito bom, já trabalhou nessas equipes, basicamente a carreira toda dele na Fórmula 1. E aí eu pego aquela lição, né? A Force India, durante muito tempo na Fórmula 1, ela sempre priorizou duplas rápidas de pilotos ao invés de ficar só atrás de piloto pagante, gente. Olha só os pilotos que a Force India já teve. Giancarlo Fisichella e o Adrian Sutil. O Fisichella um veterano na categoria,
é um cara que já passou ali pela Renault, entende? Poderia trazer esse conhecimento, é um bom piloto. Adrian Sutil era um bom piloto, não era nada também de especial, mas era um bom piloto. Aí foram atrás de Paul de Resta, Nico Hülkenberg. Olha, 2014 e 2015, 2016, a dupla deles para mim é uma das melhores, Pérez e Hülkenberg. O Pérez ele trazia dinheiro, mas é um ótimo piloto. E aí o que acontece? Você tinha dois pilotos levando o carro consistentemente aos pontos, levando o carro consistentemente ao limite. E não é à toa que na temporada 2015 e 2016 a Force India até começa um pouco mais lento, depois termina a temporada voando. Por quê? Boa dupla de pilotos, evoluindo o carro. Então assim, tem que ter pilotos que deem boas leituras e que consigam levar o carro até o limite de maneira mais consistente, né? O Hülkenberg vem fazendo isso. E o Bortoleto vem mostrando velocidade, ele claramente tem uma velocidade natural muito grande, e a gente vê isso nas classificações, ele está saindo melhor contra o Hülkenberg do que o Magnussen. E o Bortoleto é um calouro. O Bortoleto não é um cara que está ali, um veterano igual o Magnussen que entrou na Fórmula 1 em 2014. Esse é o primeiro ano do Bortoleto, ele veio de apenas um ano na Fórmula 2, antes disso apenas um ano na Fórmula 3. Ele tem um tempo muito precoce e ele vem conseguindo fazer frente ao Hülkenberg em certos momentos. Óbvio, no contexto geral, a experiência, o talento que o Hülkenberg trabalhou desde 2010 na Fórmula 1 vai ter a vantagem dele, mas assim, a gente está vendo ele dar passos para frente o brasileiro e é claramente assim um piloto que traz mais dados úteis para a equipe do que o Guan Yu Zhou. A importância de ter dois pilotos extremamente funcionais e competentes, ela não pode ser jogada fora, e para mim vale mais do que 30 milhões de dólares com o Zhou. Cara, você ganha 30 milhões de dólares, vai fazer o quê com um piloto desses, entende? É por isso que as pessoas ficam lá falando, porque o pai do Stroll financia a equipe, mas tem o Stroll lá, não vale a pena, dá 100 milhões, 200 milhões, você tem que depender de metade do tempo do carro que ele está andando na pista na mão de um incompetente que não traz feedback, que não leva o carro até o limite, não ajuda a desenvolvê-lo. Tudo fica nas costas de um piloto. Foi assim na Racing Point quando o Pérez era companheiro do Stroll, é agora ali com o Alonso, companheiro também dele. O cara tem que fazer tudo, porque o outro não faz nada e nem compromete a fazer nada. Então assim, quando eu olho essa vaga agora que está surgindo na Cadillac, eu acho que a dupla perfeita é Pérez e Drogovic, né? O Pérez já mostrou qualidade em termos de feedback lá na Force India Racing Point, e o Drogovic é um cara que é capaz de levar mais esse carro ao limite do que os outros nomes, Mick Schumacher, Guan Yu Zhou, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho assim, é legal ver a Sauber, final, tem gente competente lá, o Mattia Binotto eu não acho ele um desastre, né? Embora eu acho que ele tem que trabalhar mais na parte mecânica do que estratégica, mas o Jonathan Whitley é muito bom, então assim, eu acho que a Sauber está cercando gente competente, mas a melhora principal é essa. Fizeram uma dupla séria de pilotos, já tiveram a chance em 2024, vale lembrar, porque eles quase trocaram Bottas e Zhou por Hülkenberg e Drogovic na época. Não fizeram porque tinham que pagar a multa rescisória. Aí eles não quiseram fazer isso. Mas a verdade é que eles já estavam meio de saco cheio de uma dupla, de um piloto pagante que não dava nada e de um veterano completamente desinteressado que não se esforçava em nada pelo sucesso da equipe, né? Tipo, o Bottas andando completamente desinteressado e não contribuindo em nada para o desenvolvimento do time e em ritmo de corrida sofrendo para ganhar do Zhou, né? Que para mim já era bem ofensivo. Então, para mim, assim, a Sauber melhorou muito a qualidade da dupla de pilotos e eles vêm fazendo um bom trabalho, vêm dando mais leituras, conseguem identificar melhor os problemas do carro, onde o carro precisa melhorar. E acho que essa sinergia boa dos engenheiros com os pilotos vem conseguindo construir um carro mais forte e, obviamente, a gente vê ali isso gerando bons frutos. Vamos ver agora, né? A gente vai para Inglaterra, depois a gente vai ter Spa-Francorchamps. E aí aquele negócio, né? Essas pistas vão ser termômetros importantes e pelo visto a Sauber não vai parar de evoluir esse carro, né? Eu acho que olhando a possibilidade de ir para o 6º lugar no Mundial de Construtores, já tem uma premiação ainda maior da FIA, olha, não vale assim a pena você só investir no carro de 2026, que é uma grande incógnita e que não há, ninguém vê de uma perspectiva competitiva porque o motor da Audi pelo visto está atrasado em termos de desenvolvimento. A melhor coisa a se fazer é investir pesado mesmo nessa temporada, o que dá para investir e ver aí até onde consegue chegar. Se consegue chegar no 6º lugar nos construtores, que para mim é perfeitamente possível com a dupla que eles têm de pilotos, né? Porque assim, a Aston Martin tem um Alonso, que é um gênio, mas tem um Stroll do outro lado, aí tá em desvantagem, né? A gente olha a Racing Bulls, né? Ela correu muito bem hoje, acho que tem o melhor carro de todos esses grupos, né? Tipo, mas a questão é, o Lawson e o Radiar também são instáveis, dão brecha, só tá 10 pontos à frente. A Alpine não se encontra, tipo, o Gasly vem tendo uma temporada extremamente instável, o Colapinto não é confiável.
Então, para mim, assim, existe o caminho, existe ali o caminho para a Sauber crescer nesse Mundial de Construtores, e são 3 corridas seguidas pontuando, mostrando bons sinais, e assim, a atualização desse fim de semana claramente foi a melhor, e o Bortoleto finalmente vem conseguindo extrair muito desempenho desse carro. Então, tomara que a Sauber continue evoluindo, continue crescendo, mas para mim é muito sintomático. A melhora da dupla de pilotos, a melhora dos feedbacks, fizeram a equipe funcionar muito melhor em termos de engrenagem, estrutura, e a gente está vendo progresso sendo feito. Então é importante pensar, qualquer equipe, quer desempenho bom? Contrate 2 bons pilotos. Pode ser, você quer um pagante? Que ele saiba acelerar, que ele entregue resultado. Não adianta você só querer o dinheiro, porque isso sozinho não vai te levar a lugar nenhum. Você ainda tem que contar com o piloto para te ajudar a desenvolver, te ajudar a dar as informações corretas para os engenheiros fazerem o trabalho dele, porque hoje mais do que nunca, o feedback do piloto é mais do que importante para ajudar a solucionar os problemas e ter uma ideia do que o carro precisa ser ajustado e do que ele precisa ser potencializado. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.